Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderico. Certamente já ouvimos falar sobre juro. Está presente em várias situações. É basicamente o aluguel do dinheiro que se empresta ou que se toma emprestado. Por isso é importante ter domínio, a fim de nos posicionar como cidadãos conscientes que tomam decisões corretas. Vamos juntos para mais uma aula. Juro simples. Veja no quadro algumas situações em que há a incidência de juro. Vejamos. Juro é a quantia que se paga ou que se recebe por. Primeira situação. Por tomar um dinheiro emprestado. Nesse caso, pagamos uma quantia referente ao juro. Segunda situação. Por emprestar algum dinheiro a alguém. Agora recebemos uma quantia referente ao juro. Terceira situação, por comprar algo parcelado. Quando compramos algo parcelado, geralmente há o acréscimo de uma quantia sobre o valor do produto. Quarta situação, aplicar dinheiro em um banco. Nesse caso, recebemos uma quantia do banco referente ao juro. Quinta situação, por pagar alguma conta em atraso. Geralmente, quando por algum motivo deixamos de pagar certa conta na data do vencimento, há o acréscimo de certa quantia sobre o valor da conta. E para ilustrar melhor tudo isso que foi falado, vejamos esta situação. Cassiano tomou emprestado um valor de R$ 25.000, um valor alto, R$ 25.000, com uma taxa de juros simples de 4,5% ao mês. O que significa essa taxa de juros simples? Significa que a cada mês Cassiano vai pagar uma porcentagem de 4,5% sobre o valor que ele tomou emprestado. Ao final de 5 meses, ele pagou de juro R$ 5.625. Cassiano ficou 5 meses com o dinheiro que ele tomou emprestado, com os R$ 25.000. E por isso, após os 5 meses, ele pagou R$ 5.625, pois a cada mês ele pagava uma porcentagem de 4,5% sobre o valor de R$ 25.000, devolvendo no final do empréstimo um montante de R$ 30.625. Por que esse valor? Veja que Cassiano tomou emprestado R$ 25.000. Depois de 5 meses, foi gerado um juro de R$ 5.625. No final do empréstimo, ele deve pagar os R$ 25.000 que ele tomou emprestado, mais o que foi gerado de juro. Então, 25.000 mais R$ 5.625 gera um montante de R$ 30.625. Tomou emprestado R$ 25.000 e no final pagou mais de 30.000. Tudo isso por causa do juro que a cada mês incidia sobre o valor que foi tomado emprestado. Certo, pessoal? Quando trabalhamos com juro, é necessário considerar 5 termos. Observe: o capital, representado pela letra C, a taxa de porcentagem, representada pela letra I, o tempo, representado pela letra T, o juro, representado pela letra J, e o montante, representado pela letra M. De acordo com esta situação, vamos indicar cada um
destes termos. O capital é o valor que se empresta ou que se toma emprestado. Nesse caso, Cassiano tomou emprestado um valor de R$ 25.000. Logo, o capital é R$ 25.000. A taxa de porcentagem é a taxa contratada no ato do empréstimo. A taxa de juros simples contratada nesta situação foi de 4,5% ao mês. O tempo é o período entre o dia do empréstimo e o dia da devolução do dinheiro. Cassiano ficou com o dinheiro que ele tomou emprestado durante 5 meses. O tempo, nesse caso, é 5 meses. O juro é a quantia que se paga neste período correspondente à taxa de porcentagem. Cassiano pagou de juro R$ 5.625. E por último, o montante. O montante é o valor total que se paga no final do empréstimo. Corresponde ao capital, ao que foi tomado emprestado, mais o que foi gerado de juro. R$ 25.000 mais R$ 5.625 é igual a um montante de R$ 30.625. Correto? Para se resolver uma situação-problema que envolve juros simples, nós fazemos uso da seguinte fórmula matemática. Veja, J é igual C vezes I vezes T. Lembrando que J representa o juro, C representa o capital, I representa a taxa de porcentagem e T representa o tempo. Portanto, o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Em outras palavras, se multiplicarmos o capital vezes a taxa vezes o tempo, nós vamos obter o valor do juro gerado neste período de tempo, correto? Por meio dessa fórmula, eu posso calcular, além do juro, o capital, a taxa e o tempo. Por exemplo, se uma certa situação-problema estiver perguntando qual é o capital, já vai ser fornecido o valor dos outros 3 termos. Já vai ser fornecido o valor do juro, da taxa e do tempo. Se outra situação estiver perguntando qual é a taxa, já vai nos fornecer qual é o valor do juro, do capital e do tempo. E do mesmo jeito, se estiver perguntando qual é o tempo da aplicação, já vai nos fornecer os outros valores, o do juro, do capital e da taxa. Se algumas situações, problemas não oferecerem de forma clara estes valores, mas com toda certeza nos dará condições para poder determiná-los e assim resolver o problema. É importante destacar também que estes 2 termos, taxa e tempo, precisam estar na mesma unidade de tempo. Observe que a taxa foi dada ao mês e o tempo foi dado em meses, correto? Mas isto nem sempre ocorre. A taxa que neste exemplo foi dada ao mês poderia ter sido dada ao ano. Ficaria diferente do tempo que foi dado em meses. Ou o tempo que foi dado em meses poderia ter sido dado em dias ou em anos. Ficaria diferente da taxa que foi dada ao mês. Se depararmos com problemas que apresentam situações como esta, nós precisamos, como vamos ver adiante, fazer uma mudança de maneira que as unidades de tempo
destes dois termos fiquem iguais. Outra coisa que a gente precisa salientar é que na fórmula a taxa deve ser escrita na forma decimal. Veja que a taxa ela é dada na forma de porcentagem. Nós precisamos escrevê-la na forma decimal, como nós aprendemos em outra aula. Para isto, nós escrevemos o 4,5 sem a vírgula, porque nós vamos deslocar a vírgula. Nós deslocamos a vírgula da direita para a esquerda a partir da vírgula. Como a vírgula está entre o 4 e o 5, eu vou começar a contar a partir do 4. Uma casa, completo a segunda casa com 0, coloco a vírgula e acrescento mais um 0. Então, a taxa 4,5% na forma decimal é 0,045. E na fórmula, ao invés de usar 4,5% que está na forma de taxa percentual, nós vamos utilizar 0,045 que está na forma decimal. Certo, pessoal? E para colocarmos em prática tudo isto que acabamos de ver, vamos juntos solucionar 4 situações problemas. Veja a primeira delas. Diogo fez um empréstimo de R$ 2.500 em certo banco, durante 4 meses, com uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês. Determine o valor que Diogo pagará de juro e o valor total que ele pagará no final do empréstimo. Para resolver esta situação-problema, vamos indicar cada um dos termos. O capital é o dinheiro que Diogo tomou emprestado, no caso, R$ 2.500. A taxa de porcentagem contratada é de 3,5% ao mês. O tempo, 4 meses. O juro, nós não sabemos quanto é o que nós vamos calcular. O montante também nós vamos calcular. Depois que conhecermos qual é o juro, nós vamos somar com o capital e assim determinar o valor do montante. Vamos escrever a taxa na forma decimal inicialmente. Escrevemos o 3,5 sem a vírgula e contamos da direita para a esquerda 2 casas a partir da vírgula. Uma casa é o 3, acrescentamos um 0, uma vírgula e outro 0. A vírgula estava entre o 3 e o 5. Eu andei 2 casas, 1, 2. Após as 2 casas que eu andei, eu coloquei a vírgula e mais um 0 acompanhando. A taxa na forma decimal fica igual a 0,035. Observe que as unidades de tempo são iguais. A taxa foi dada ao mês e o tempo também em meses. Vamos agora aplicar a fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos lá? Conservamos juro, o J, igual, no lugar de C, nós colocamos o capital, que é 2.500, vezes, no lugar da taxa, nós colocamos 0,035 na forma decimal, vezes, e no lugar do tempo, nós colocamos 4. Correto? Vamos agora multiplicar 2.500 vezes 0,035 e o resultado multiplicar por 4. Vamos lá? 2.500 vezes 0,035. Vamos multiplicar. 5 vezes 0 igual a 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vamos passar agora para o algarismo 3 e realizar as multiplicações novamente. 3 vezes 0, 0, saltamos uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1.
3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Esses dois zeros à esquerda não precisam ser multiplicados. Vamos agora passar o traço e adicionar. 0, 0, 5, 2 mais 5, 7, 1 mais 7 é igual a 8. Vamos contar as casas decimais para colocarmos a vírgula em nosso resultado na posição correta. Quantas casas decimais nós temos? Lembrando que casas decimais são os algarismos que estão à direita da vírgula. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Nós contamos agora da direita para a esquerda essas 3 casas decimais e colocamos a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Encontramos 87,5. 87,500 é a mesma coisa de 87,5. Se vocês fizerem essa multiplicação na calculadora, a calculadora vai apresentar apenas 87,5. Ela elimina automaticamente esses dois zeros que estão à direita da vírgula. Vamos multiplicar agora este resultado, 87,5, vezes 4. Vamos lá. 4 vezes 5 é igual a 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, mais 2 igual a 30, deixa o 0 e vão 3. 4 vezes 8, 32, mais 3 igual a 35. Vamos contar quantas casas decimais para pôr a vírgula em nosso resultado. Neste caso, temos apenas uma casa decimal. Se temos uma casa decimal, vamos contar também uma casa decimal da direita para a esquerda. Uma casa decimal, vírgula. Obtemos então o valor 350. Escrevemos: J, juro, é igual a 350. Obtemos o valor de juro que Diogo pagará nesse período de 4 meses. Vamos agora calcular o valor total que Diogo pagará no final do empréstimo. O valor total que ele pagará nada mais é que o montante. O montante nós já sabemos. É o capital, o dinheiro que ele tomou emprestado, mais o juro gerado, 350. Ficando assim, montante é igual a 2.500 mais 350 de juros. Montante vai ser igual a 2.500 mais 350, 2.850. Portanto, podemos escrever: Diogo pagará de juro R$ 350 e um valor total de R$ 2.850. Vamos para a segunda situação problema. Sandra fez uma aplicação de R$ 15.000. Esta aplicação em 4 anos rendeu R$ 3.000 de juro. A pergunta: qual a taxa anual de juros simples contratada? Para resolver esta situação problema, vamos primeiramente indicar os seus termos. O capital é o valor aplicado por Sandra, R$ 15.000. A taxa é o que está sendo perguntado, nós não sabemos, vamos calcular. O tempo, 4 anos. O juro é o valor que rendeu nesses 4 anos. Rendeu R$ 3.000 de juro. O montante não foi fornecido no enunciado da situação problema, mas nós podemos determiná-lo facilmente apenas somando o capital com o que rendeu de juro. 15.000 mais 3.000 é igual a 18.000. Vamos, por meio da fórmula matemática, resolver esta situação problema. No lugar da letra J, escrevemos o juro, que é 3.000, igual, no lugar da letra C, escrevemos 15.000, que é o capital, vezes, a letra I nós conservamos, porque é o que nós estamos calculando, a taxa, vezes, e no lugar da letra T, colocamos 4, que representa o tempo. Vamos agora, conservamos os 3.000
igual, e vamos multiplicar 15.000 por 4. 15.000 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0 e vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 60.000. Escrevemos 60.000 e repetimos vezes i. 3.000 é igual a 60.000 vezes i. 60.000 vezes qual número é igual a 3.000? Para podermos descobrir o valor que a letra I está representando, o que nós podemos fazer? Para ter um melhor entendimento, vamos aplicar esta mesma ideia por meio de números mais baixos. Vejam só, 20 é igual a 4 vezes i. 4 vezes qual número é igual a 20? Facilmente chegamos à conclusão que o número que a letra I está representando é o número 5, porque 4 vezes 5 é igual a 20. Agora, que operação matemática nós podemos fazer para determinar o valor da letra I? Basta dividir o 20 por 4. Fazemos assim, I é igual a 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. Do mesmo jeito que fizemos para determinar a letra I nesta situação, vamos fazer nesta outra situação. Se eu quero saber 60.000 vezes qual número é igual a 3.000, basta dividir 3.000 por 60.000. Vamos lá? Escrevemos I é igual a 3.000 dividido por 60.000. Para realizar essa divisão de uma forma mais fácil, nós podemos simplificar a fração, cortando zeros. A mesma quantidade de zeros que eu corto no numerador, eu tenho que cortar no denominador. Então, eu posso cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, ficando 3 dividido por 60. Vamos realizar essa divisão? 3 dividido por 60. Veja que 3 é menor do que 60. Por isso, nós vamos acrescentar um zero no dividendo. Quando nós acrescentamos um zero no dividendo pela primeira vez, nós colocamos uma vírgula no quociente. E acompanhando essa vírgula, nós colocamos um zero à sua esquerda. Formamos o número 30. Porém, o número 30 ainda é menor do que 60. Nós precisamos, por isso, acrescentar um novo zero no dividendo. E, com isso, acrescentar também mais um zero no quociente da conta. Quando nós precisamos acrescentar 2 zeros de uma mesma vez no dividendo, nós também acrescentamos um zero no quociente à sua direita. Temos agora 300 dividido por 60, que é igual a 5. 60 vezes 5 é igual a 300. Para 300, nada. Encontramos o valor da nossa taxa. I é igual a 0,05. A nossa taxa está escrita na forma decimal e precisamos escrevê-la na forma de taxa percentual. Lembra que, para escrever na forma decimal, nós contamos da direita para a esquerda, a partir da vírgula, 2 casas. 1, 2, colocamos a vírgula e mais um zero. Agora, para escrever na forma de taxa percentual, nós voltamos com a vírgula. Nós contamos 2 casas também a partir da vírgula, da esquerda para a direita, ficando assim, 1 casa, 2 casas. A vírgula vai ficar à direita do 5. Portanto, nós temos uma taxa de 5% ao ano. A vírgula que ficou à direita do 5 não tem necessidade de ser escrita. E como a vírgula está à direita, esses 2 zeros à esquerda, eles são eliminados.
Por isso, nós podemos escrever: a taxa anual de juros simples contratada é de 5%. Terceira situação problema. Lucas pagou uma conta com atraso de 5 dias, pagando por isso um juro de R$ 7,20, correspondente a uma taxa de juros simples de 1,2% ao dia cobrada pelo banco. Quanto Lucas pagou pela conta em atraso? Para saber quanto Lucas pagou pela conta em atraso, nós temos que somar o valor do juro cobrado, R$ 7,20, com o valor da conta até a data de vencimento. Porém, o valor da conta até a data do vencimento nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. Primeiramente, nós vamos indicar os termos. O capital é o valor da conta até o vencimento, que nós não sabemos, o que nós vamos calcular. A taxa é de 1,2% ao dia. O tempo, 5 dias. O juro cobrado foi de R$ 7,20. O montante eu apenas vou conhecer depois que determinar o valor do capital. Determinado o valor do capital, nós somamos com o juro e assim determinamos o valor do montante. Vejam que a taxa e o tempo estão na mesma unidade. A taxa está ao dia e o tempo também está em dias. Caso as unidades fossem diferentes, como eu já falei, nós tínhamos que fazer uma certa transformação de maneira que as unidades ficassem iguais. Pessoal, é importante lembrar também que a taxa deve ser escrita na forma decimal, para que nós possamos trabalhar com ela em nossa fórmula matemática. Vamos escrever 1,2% na forma decimal. Para isso, escrevemos 1,2 sem a vírgula e deslocamos a vírgula da direita para a esquerda, a partir dela, 2 casas decimais. Uma casa, a segunda casa nós colocamos o zero, após as 2 casas colocamos a vírgula e mais um zero à esquerda. Obtemos então a taxa na forma decimal, 0,012. Vamos trabalhar agora com a nossa fórmula matemática. No lugar da letra J, nós colocamos o juro, que é igual a 7,20. Igual, a letra C é conservada porque ela representa o capital que nós não conhecemos, é o que nós estamos calculando. Conservamos vezes, no lugar da letra I, colocamos a taxa em sua forma decimal, 0,012, vezes, no lugar da letra T, colocamos 5, que representa o tempo. A seguir, conservamos 7,20 igual. Vamos agora multiplicar 0,012 vezes 5. 5 vezes 2 é igual a 10, vai 1. 5 vezes 1 é igual a 5 mais 1, 6. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Contamos as casas decimais para colocar a vírgula em sua posição correta. 1, 2, 3 casas decimais, agora no resultado da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas decimais. Obtemos o resultado 0,060. Nós podemos eliminar este zero da direita. Não estamos com isto alterando o resultado. Como falei, 0,060 é a mesma coisa de 0,06. Se fizéssemos este cálculo em uma calculadora, ela apresentaria apenas 0,06. Este zero seria eliminado automaticamente pela calculadora. Vamos escrever este resultado em nossa fórmula. Primeiramente, conservamos
C vezes e em seguida o resultado que encontramos, 0,06. Veja aqui, 7,20 é igual a C vezes 0,06. Qual é o número que multiplicamos por 0,06 é igual a 7,20? Em outras palavras, 0,06 multiplicado por qual número é igual a 7,20? Para determinar o valor que esta letra C está representando, nós vamos proceder igual ao exemplo anterior. Vamos dividir 7,20 por 0,06. Fazemos C igual 7,20 dividido por 0,06. Vamos fazer essa conta? Nós precisamos tomar um certo cuidado quando a divisão envolve números decimais. Nós devemos notar se o número de casas decimais são iguais, tanto no dividendo como no divisor. No dividendo, nós temos duas casas decimais. No divisor, nós também temos duas casas decimais. Se por acaso no divisor tivéssemos apenas uma casa decimal, nós teríamos que acrescentar um zero para igualar o número de casas decimais com as casas decimais do dividendo. Como a quantidade de casas decimais já é igual, nós eliminamos as vírgulas. Cortando a vírgula no divisor, esses zeros perdem o significado, podem ser eliminados também, ficando apenas 720 dividido por 6. Vamos iniciar nossa divisão dividindo 7 por 6, que é igual a 1. Porque 6 vezes 1 é igual a 6, para 7 falta 1. Abaixamos o próximo algarismo. Formamos o número 12. 12 dividido por 6 é igual a 2, porque 6 vezes 2 é igual a 12. Para 12, 0. Abaixamos o próximo número, 0, e não podemos, contudo, realizar a divisão. Quando abaixamos qualquer algarismo e não podemos realizar a divisão, nós temos que acrescentar um zero no quociente. Encontramos então a nossa resposta. 7,20 dividido por 0,06 é igual a 120. Logo, o capital é igual a 120. O valor da conta até a data do vencimento é igual a R$ 120. Mas o problema quer saber quanto Lucas pagou pela conta em atraso. Vamos pegar o nosso capital, que é o valor da conta até a data do vencimento, R$ 120, e somar com o juro, que é de R$ 7,20. Em outras palavras, o valor que Lucas pagou pela conta em atraso é simplesmente o montante. Vamos determinar o montante. Montante é igual ao valor da conta até a data do vencimento, que é o nosso capital, mais o que foi produzido de juro devido ao atraso, R$ 7,20. R$ 7,20. Somando R$ 120 mais R$ 7,20, nós obtemos R$ 127,20. Podemos então escrever: Lucas pagou R$ 127,20 pela conta em atraso. Quarta e última situação problema. Veja, Felipe tomou emprestado um valor de R$ 5.800 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Isso quer dizer que Felipe, a cada mês, vai pagar de juro uma taxa de 4% sobre o valor que ele tomou emprestado. Continuando, após um ano, quanto Felipe pagou de juro? E qual o valor total pago por ele no final do empréstimo?
Vamos indicar os termos. O capital, neste caso, é o valor tomado emprestado por Felipe, R$ 5.800. A taxa contratada foi de 4% ao mês. O tempo, 1 ano. O juro é o que nós vamos calcular. Após 1 ano, quanto Felipe pagou de juro? E o montante nós também não sabemos. Apenas depois que determinarmos o juro e que somarmos com o capital é que nós vamos determinar o montante. Pessoal, a taxa e o tempo, desta vez, não estão na mesma unidade. Veja que a taxa está ao mês e o tempo está em ano. Devemos, então, fazer uma certa transformação de maneira que as unidades fiquem iguais. Eu posso transformar o tempo que está em ano em meses para ficar igual à unidade da taxa. Vamos lá? Sabemos que 1 ano é igual a 12 meses. Pronto, apenas fazendo essa mudança, nós já deixamos o tempo e a taxa na mesma unidade. Tempo em meses e a taxa ao mês. Mas se eu não quiser fazer mudança no tempo, eu posso fazer mudança na taxa. Então, vamos apagar esses 12 meses e vamos transformar a taxa. A taxa está ao mês, vamos transformá-la para que ela fique ao ano, para ficar igual à unidade do tempo. Se nós temos 4% ao mês, para essa taxa ficar ao ano, nós multiplicamos 4 por 12, porque 1 ano é igual a 12 meses. 4 vezes 12 é igual a 48. Então, nós temos uma taxa de 48% ao ano. Perceberam que as unidades também ficaram iguais dessa forma, a taxa ao ano e o tempo em ano. Mas vamos trabalhar com o tempo em meses. Vamos apagar aqui a taxa e vamos trabalhar com o tempo em meses. 1 ano igual a 12 meses. Outra coisa que nós não podemos esquecer é de escrever a taxa em sua forma decimal. Vamos lá? Escrevemos o 4 e andamos 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. Quando a vírgula não aparece, é porque ela se encontra à direita do número. Vamos contar. Uma casa já é o 4, completamos a segunda casa com 0, uma vírgula após as 2 casas e mais um 0 acompanhando. 4% em sua forma decimal é igual a 0,04. Feito isto, vamos agora para a nossa fórmula matemática. Conservamos a letra J, porque nós não sabemos qual é o valor do juro. Conservamos a letra J igual, no lugar da letra C, que é o capital, nós escrevemos 5.800. Conservamos vezes, no lugar da letra I, colocamos a taxa em sua forma decimal, que é 0,04, vezes, e no lugar da letra T, colocamos o tempo em meses, que é igual a 12. Vamos multiplicar 5.800 vezes 0,04. E o resultado desta multiplicação nós multiplicamos por 12. 5.800 vezes 0,04. Multiplicamos. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, deixamos o 2 e levamos 3. 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. Estes 2 zeros à esquerda do 4, não há necessidade de multiplicá-los. Vamos agora contar as casas decimais e posicionar a vírgula no lugar correto. Nós temos 2 casas decimais. Da direita para a esquerda, 2 casas decimais. Encontramos 232.
Vamos pegar este resultado, 232, e multiplicar por 12. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 igual a 4. Passando para o algarismo 1. 1 vezes 2, 2. Saltamos uma casa e escrevemos 2 embaixo do 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Vamos agora adicionar. 4. 6 mais 2, 8. 4 mais 3, 7. Abaixamos o 2. Encontramos 2.784. Encontrado o resultado destas multiplicações, nós escrevemos. Conservamos o J igual e o resultado, 2.784. Encontramos o valor do juro pago por Felipe, 2.784. Para determinar o valor total pago por Felipe, basta somar o capital, que foi o dinheiro tomado emprestado por ele, com o juro produzido em um ano. Em outras palavras, basta calcular o montante. Vamos lá? O montante é igual ao capital, 5.800, mais o juro. O montante vai ser igual a 5.800 mais 2.784 é igual a 8.584. Fazendo uma adição simples, nós chegamos a este resultado. Podemos então escrever: Felipe pagou R$ 2.784 de juro e um valor total de R$ 8.584. Certo, pessoal? Este foi o assunto da nossa aula de hoje. Como eu falei, um assunto de extrema importância. Vale a pena ver a aula novamente e quantas vezes for necessário para poder dominar perfeitamente este conteúdo. Certo? Até mais, aguardo vocês na próxima aula.